Olá, hoje eu vim contar como eu conheci o Hélio Couto e para que serve a ressonância harmônica. Quando eu paro para pensar quando eu conheci o Hélio Couto, eu não consigo me lembrar. Eu não consigo me lembrar. Eu já parei diversas vezes para pensar sobre isso. Quando ele surgiu, qual foi o dia que ele me surgiu e que ele me fez abrir a minha visão? Eu não lembro. Eu só me lembro de ter caído lá e estar lá e ter acessado o site e ter clicado no play. Fiz o cadastro, cliquei no play. Mas quando eu penso, quando eu tento, quando eu me esforço para lembrar quando ele surgiu na minha mente, o que me vem na cabeça é que a minha trajetória, a minha vida me levou até ele. Então, na infância, eu era católica, apostólica romana, frequentava missas com a minha mãe, fiz catecismo, e era essa a nossa vida. Vestia roupa de domingo, ia pra missa e tal. Nesse período da minha infância, eu me lembro de acontecer várias situações e várias coisas comigo que nós chamamos de paranormais, como ver vultos, ouvir vozes, saber com antecedência das coisas que iam acontecer. Eu tinha uma ligação muito forte para saber quando de uma grávida se era menino ou se era menina. O rosto da criança, do bebê aparecia para mim. Eu conseguia saber se era um menino ou uma menina. E eu conseguia também saber se o bebê iria vingar ou não. Eu conseguia saber que naquela casa ia morrer uma pessoa. Eu conseguia saber pessoas da minha família que iam morrer, que estavam morrendo. Enfim, mas eu não sabia o que era isso, eu também não contava isso para ninguém, contava para algumas amiguinhas de escola, mas assim, para família, para minha mãe, para meu pai, eu não contava essas coisas e ficava por isso mesmo. Com a morte, com o falecimento do meu irmão, o kardecismo chegou até nós, chegou na nossa vida. O kardecismo chegou na nossa vida, mensagens do meu irmão através de Chico Xavier chegaram, e aí nós adentramos então na vida espiritual do espiritismo. Então o leque de visão, de conhecimento, ele abrangeu mais, né? Ele abrangeu mais e foram outras descobertas, além da parte do catolicismo, além da parte daquela Bíblia que eles impõem, né, pra gente. E aí veio então o espiritismo, e estudando o espiritismo, me envolvendo, comecei a descobrir por que aquelas coisas aconteciam comigo na minha infância. E aí a minha vida foi até meus 30 e poucos anos, foi baseada nisso. Comecei a estudar psicanálise depois disso, e é por isso que eu acho que todas as vezes que eu penso nisso, me passa que a sequência foi levando a isso. Para eu poder chegar nele, eu precisava ter essa bagagem.
porque senão para mim seria muito difícil. Porque eu era uma pessoa que eu não acreditava em seres de outro planeta, em extraterrestre, mesmo sendo espírita, não acreditava. Então, para mim era muito esse negócio de nave espacial, seres de outra dimensão, para mim era algo inimpensável. Então chegou a psicanálise na minha vida, estudei psicanálise. Na psicanálise eu conheci Jung, que não é psicanalista, era psicólogo. Estudando a psicanálise eu peguei um rancinho do Jung, mas eu sentia a presença dele em algumas coisas, em alguns aspectos, mas deixava de stand-by. E aí, no meu quarto parto, que eu tenho 4 filhos, no meu quarto parto, foi um parto muito complicado, então houve complicações. E depois que tudo passou, eu comecei a me perguntar por que eu fiquei. Por que eu fiquei? Qual o objetivo de eu ter ficado? Porque tudo estava andando para que o meu desencarne acontecesse naquele parto. Então, como eu sobrevivi e fiquei, eu comecei, essa pergunta ficou muito latente em mim. Por que eu fiquei? Por quê? O que eu tenho que fazer? O que é necessário que eu faça? Por quê? Então eu perguntava muito isso. Naquele ano, no ano seguinte, quando eu fiz aniversário, eu senti vontade de comemorar. Eu não era de comemorar os meus aniversários. Eu senti vontade de comemorar porque eu senti ali que eu estava comemorando um novo ano da minha vida. Como se fosse uma nova vida. Comemorei, chamei amigos e tal. E essa pergunta sempre ressoava dentro de mim. Por que eu fiquei? Por quê? Né? Qual o significado disso? Qual o significado dessa chance? E aí, perguntando muito, indagando muito, coisas começaram a acontecer na minha vida. E a radiestesia apareceu na minha vida. Também não lembro porquê, mas a radiestesia apareceu na minha vida e não sei explicar o que me fez estudar, mergulhar no conhecimento da radiestesia. Talvez a minha centelha divina estava tentando aflorar e tentando me mostrar algo e que a resposta poderia vir dali. Então eu estudei radiestesia, me envolvi na radiestesia e comecei a fazer tratamentos de radiestesia. E aí, acessando as redes sociais, começou a me aparecer vídeos do Hélio Couto. Começava a me aparecer vídeos dele e eu nunca me atentei muito. Eu assimilava o Hélio Couto com aquele médico, Dr. Hélio Ribeiro. Eu assimilava o Hélio Couto com o Hélio Ribeiro. E aí eu falava, nossa, por que o Hélio Ribeiro fica aparecendo toda hora pra mim? E ele aparecia e eu pulava. Ele aparecia, eu pulava, ele aparecia, eu pulava. Até que um dia eu deixei o vídeo rolar. E ali começou a ressonância. Embora o Hélio Couto não goste da divulgação desses vídeos, embora ele diga que isso atrapalha a ressonância, porque tem todo um trabalho envolvido, porque tem toda uma sequência envolvida, foram esses vídeos que me levaram até ele. Entendeu? Eu não lembro o dia exato, eu não lembro o momento exato,
Mas foram esses vídeos que me levaram até ele. Foi a insistência desses vídeos que não eram do canal dele, eram de canais aleatórios, que começaram a insistir, o algoritmo insistia em mandar esses vídeos para mim, que até eu cedi e vi que ele não era o Lair Ribeiro, que ele era um tal de Hélio Couto. E aí eu assisti esse vídeo do Hélio Couto. E depois que eu assisti esse vídeo do Hélio Couto, começaram a vir depoimentos de ressonantes para mim. E um desses depoimentos, essa pessoa pegou e falou o site oficial, como deveria fazer, deveria entrar, fazer cadastro, começar as palestras, e que a vida iria mudar, e babá. E aí foi o que eu fiz. Eu me lembro de estar no site fazendo o cadastro e apertando play na primeira palestra, na palestra número 1. E foi assim que tudo mudou. E aí, algumas pessoas, quando eu falo sobre o Hélio Couto, elas perguntam, mas para quê? Para que serve a ressonância? E aí eu te digo o mesmo que eu disse para todas as pessoas, que a ressonância ela serve para desfazer o seu falso eu, para dissolver o ego, para rasgar o véu, para te provar que isso aqui é a Matrix, que nós somos uma holografia, que o sofrimento, o medo, a doença não existe. Tem cliente me ligando, por isso que eu tô apertando aqui. Que tudo isso daqui é uma invenção do ego. Tudo. Tudo é uma invenção do ego. Tudo, nós estamos com um véu na nossa frente, que o ego não deixa a gente tirar esse véu e ver tudo o que está acontecendo. De verdade. A ressonância ela serve para mostrar pra gente que o mal não existe. Que o mal é apenas uma manifestação que você acredita ser verdade. Que o mal é uma ilusão. Que tudo é uma ilusão. Que a gente cria tudo isso daqui através de holografias. E eu vou dizer para você que quando eu comecei a ouvir o Hélio Couto falar, eu falava assim, mas que viagem é essa? Que viagem deste Senhor é essa? Só que ao mesmo tempo que eu pensava nisso, que ele viajava demais na maionese, que ele pirava na batatinha, eu não conseguia tirar os olhos dele. Eu não conseguia parar de ouvir. E quanto mais eu ouvia, mais coisas aconteciam na minha vida, mais coisas eu enxergava. Muita coisa aconteceu, muita coisa eu passei a enxergar, muitas verdades vieram à tona, muitas. E houve um tempo em que eu senti um ranço tão grande do Hélio Couto, uma raiva tão grande do Hélio Couto. Eu sentia raiva de ouvir ele. Eu sentia raiva, eu sentia ódio, eu tinha ranço de ouvir ele. Que eu parei de ouvir por um bom tempo, eu larguei aquelas palestras de lado, e eu não aguentava ele. Eu não aguentava ouvir a voz dele, eu não aguentava a voz dele,
Eu não suportava, eu não suportava. E depois de um tempo, me veio à mente de que eu estava no processo de dissolução do meu ego. E era meu ego que estava causando aquele sentimento contra o Hélio, que estava me afastando daquilo porque eu estava começando a dissolver ele. E aí veio o medo, veio o pânico, veio o pavor do meu ego. E foi o ego que estava fazendo aquilo comigo. E aí quando eu me dei conta de que era o ego que estava agindo ali, que estava me afastando, aí eu fui mais forte. Aí eu falei, não, agora eu vou engolir ele e ele vai ter que me engolir. E apertei o play de novo. E a partir dali, aí foi direto. Aí foi direto. Na hora que eu tomei a consciência, aí foi direto. Porque a ressonância harmônica, ela é isso. Ela faz você tomar consciência do que é real, do que é verdade. E no final de tudo, não importa qual o motivo que fez você ir atrás do Hélio Couto, não importa o motivo que fez você ir atrás da RH. Pode ser financeiro, você querendo prosperidade, pode ser você querendo saúde, pode ser você querendo um relacionamento. Não importa, não importa. No final de tudo, o objetivo da ressonância é com que você chegue na cristificação. Pode demorar o tempo que você quiser. O todo, Deus, ele é muito, muito, muito paciente. Muito paciente. Muito paciente. Ele sempre vai te esperar. Não importa o quanto você queira demorar para chegar até ele. Não importa o quanto você queira demorar para chegar na cristificação. Ele vai te esperar. Ele vai te proteger. Ele vai te guiar. O quanto você permitir que ele entre em você, ele vai te respeitar e ele vai entrar. Mas saiba, tenha certeza que o final deste caminho, o final de tudo, é a cristificação. E é isso. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu resolvi fazer esse vídeo porque os próximos vídeos, eles são para te auxiliar, para te dar um norte e não para te dar o caminho, porque cada um tem o seu. E não para dizer para você quais escolhas que você tem que tomar, porque cada um tem o seu processo. E por quê? Porque eu já estive aí. Porque eu já fui uma caçadora de vídeos. Porque eu já fui uma caçadora de soluções. Porque eu também já fiquei perdida assim. Desse jeitinho aí que você tá. Porque o buraco negro também já se abriu pra mim. Porque eu também já procurei essa solução mágica. Até eu entender que cada um tem o seu caminho. E que sim, os vídeos são importantes. É importante a gente saber o caminho de cada um, mas não para pensar que esse caminho vai ser o seu, que não vai. Mas para você ter certeza que você não está sozinho. Que o que você está sentindo, todos nós sentimos. Todos os ressonantes sentiram. E até o momento
em que o Hélio terminou as palestras, que foi 2012, e que agora ele está retomando de novo, mas até 2012, 2011, 2012, somente um ressonante havia se cristificado em uma única onda, e que não passou por nada disso que a gente passou. Só um. Tá? Então até 2011, 2012 só houve uma pessoa, que o Hélio Couto ele fala nas palestras. Então assim, de lá para cá nós não temos o conhecimento se houve outra pessoa, mas saiba que todos nós ressonantes, tirando esse ser, passamos pelo que você está passando. Estamos passando pelo que você está passando. E que é normal, é natural, e que tudo está certo. Que tudo está no seu devido lugar, que tudo está acontecendo exatamente como deve acontecer. Que você está nesse vídeo porque você precisa ouvir isso, porque você caiu nesse vídeo porque é exatamente isso que você precisa saber agora. E tá tudo certo. Tá bom? Então, até os próximos vídeos.